Fala, juventude! Estamos aqui para mais um episódio de Juventus Podcast. Estamos aqui com a Manu, como sempre. Oi, gente! Comigo, João Paulo, ou JP, né? JP. E com a Maria nos backstages hoje. E hoje vamos falar de um assunto, vai ser uma conversa bem legal hoje, sobre a nossa juventude, os jovens na igreja. Você, jovem, sabe o quão importante é o seu papel na igreja? Porque é disso que a gente vai falar hoje. E vamos constatar que nós somos muito importantes. Dom Gilson Andrade disse uma vez: o papel dos jovens na evangelização da juventude é insubstituível. Eles são parte do corpo de Cristo e devem ser ajudados a assumir sua missão. E essa é uma frase para dar um start no nosso episódio, para dar uma ideia do que a gente vai falar hoje. A nossa importância está resumida em: a gente é o presente e o futuro da igreja. O que você acha sobre isso, JP? É que a gente tem, muitas vezes a gente pensa que a gente, por ser jovem, é o futuro da igreja. Principalmente, a gente é sim o futuro da igreja. Mas a gente tem que pensar que a gente é o agora da igreja. Então, a gente faz acontecer desde já. A gente não vai ficar... não é uma preparação, a gente está em constante aprendizado, né? Então, a gente sempre está ativo ali. E eu acho que o vigor do jovem é super importante, então é por isso que ele é o presente da igreja. Ele tem que ser ativo desde já nas pastorais, nos movimentos, estar presente mesmo nas missas, então sempre estar ali porque o jovem é importante nesse quesito da euforia, né, do fervor da igreja, né? Sim, e é importante a gente participar agora, porque fazendo agora, a gente proporciona um agora para as próximas gerações, para os próximos jovens. E a gente não pode pensar só no agora, a gente tem que pensar na prosperidade da igreja. A gente tem que fazer acontecer agora para que tenha o que acontecer nas próximas gerações. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. É importante a gente ter o nosso espaço na igreja. E é uma coisa que a gente tem que conversar até com as pessoas que já estão, mais de idade na igreja, que o nosso espaço é impressionante, muito importante. E sem o nosso espaço, a gente não consegue fazer acontecer. A gente, como o JP falou, a gente tem o nosso vigor. A gente tem energia, a gente tem tempo, a gente tem energia de novo, porque a gente sai de uma coisa e já vai pra outra. Quantas vezes a gente já não saiu com roupa na mochila pra ir de um evento pra outro, de um compromisso pra outro? E é isso que faz a gente conseguir fazer as coisas com mais facilidade, entendeu? O jovem, se a gente quiser, a gente sabe que a gente consegue fazer. A gente, claro, vai precisar de ajuda, mas com persistência, que é uma coisa que a gente consegue fazer acontecer. Por isso que é tão importante. Eu acho que o papel do jovem é ter de novo essa questão de movimentar, né? O jovem está presente em tudo, ele está em todo lugar ele está alegre, em todo lugar ele quer mudar a forma de ver as coisas, e isso é importante para renovar, e eu acho que é por isso a questão do futuro, né? De novo, mas a gente tem esse espaço e a gente tem a oportunidade para fazer essas mudanças, ou seja, a gente movimenta, então a gente sempre vai estar ali para inovar alguma coisa. Sim. Outra coisa, outro ponto extremamente importante. Nós somos a geração escolhida, a geração que ferve por Cristo, fervorosa. Nós somos a geração apaixonada, como dizem algumas músicas, né? E a gente tem que usar desse amor que a gente tem para as outras pessoas. Nós somos uma geração, como diz uma música da Colo de Deus que eu estava ouvindo agora há pouco, nós somos uma geração de sobreviventes. Nós somos uma geração que tá aqui e que resistiu a todas, que sobreviveu realmente ao pecado. Claro, nós pecamos, mas somos uma geração que não se deixou levar pelo mundo, que tá aqui porque ama Cristo e não nada além de Cristo. Nós amamos a Cristo e seguimos somente a Cristo. E esse amor, essa fervorosidade, não sei se existe essa palavra, mas agora existe. Isso que a gente tem que levar pro mundo, porque
a gente não pode deixar para as senhorinhas levarem isso, entendeu? A gente tem que aproveitar do nosso tempo para fazer isso. E outra, a gente já falou muito isso em outros episódios. Jovem fala com jovem. Então, mesmo a gente tendo um número muito grande de jovens na igreja agora, uma coisa que alegra muito meu coração, a gente tem muito mais jovens fora da igreja, muito mais jovens perdidos no mundo, que não entendem o amor de Cristo, não entendem que nós temos uma mãe, nós temos o amor de mãe também, e não entendem isso. E a gente tem que trazer esses jovens, porque se depender dos poucos que a gente tem, a igreja aqui na Terra não vai ficar de pé. A gente tem que conseguir, dar o nosso melhor para trazer cada vez mais jovens para a igreja. Cada vez mais jovens na igreja significa cada vez mais almas no céu, né? E é isso que é a nossa missão aqui na Terra. Trazer cada vez mais almas para o céu. Como a Manu disse, cada um na igreja tem seu papel. O jovem na igreja tem seu papel, assim como as crianças têm seu papel, os adultos têm seu papel, constituindo família, sendo sacerdote, entre outros papéis que tem na igreja. Mas o jovem, ele tem essa capacidade de mudar, mas a gente tem que pensar que precisamos sim trazer mais, porque esses jovens vão no futuro se tornar os adultos, que vão se tornar os idosos que rezam, né? Então a gente tem que pensar nessa questão. A gente tem muito jovem? Tem muito jovem. Que bom que tem. Mas comparado ao que a gente tem no mundo, ainda é muito pouco. E principalmente é muito pouco para Deus. Com certeza. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, mas já eu lembro. A gente tem que ocupar o nosso espaço como jovem sem medo algum. Por quê? É o nosso espaço, como você falou. É o nosso papel. Nosso papel é entrar em tudo e fazer tudo se renovar. Se atualizar. Claro, tem coisas que não precisam ser atualizadas. Mas tem coisas que precisam sim. E tá tudo certo. Não tem problema você atualizar as coisas. Claro, sem perder a essência. Mas atualizar alguns detalhes para ficar condizente com a realidade, não tem nenhum problema. Por isso que é importante o jovem estar dentro dos ministérios já existentes, dentro das pastorais já existentes, porque com essa galera que já tem mais experiência, que já estão nos ministérios, a gente consegue aprender e levar esses ministérios para frente. Não adianta a gente se declarar autossuficiente e só criar movimentos apenas de jovens, com lideranças apenas jovens, porque a gente não consegue. A gente não tem toda essa experiência ainda. Eu não digo que não consegue, mas é que para algumas coisas em específicos, tipo ministérios da igreja, alguma coisa, vamos dizer, mais séria da igreja, realmente precisa-se de orientação. Claro, a gente pode ter movimentos apenas jovens, mas todos têm que ter uma orientação, algum conselho de alguém que já tem experiência, porque senão não vai pra frente. Exatamente. E eu acho que o papel dos adultos entra aí também, mas é importante a gente pensar nessa questão do jovem da atualizada, né? Porque o jovem, ele que meio que renova as ideias. Nós jovens, por exemplo, na geração que a gente vive, a gente está na geração da comunicação, da informação, então a gente conseguiu e consegue ainda atualizar, né? Dar um up, né? E conseguir integrar o que o mundo está fazendo de bom e agregar para propagar a palavra de Deus, né? Exato. Como exemplo, a gente. A gente, não adiantaria a gente, uns anos atrás, talvez espalhar a mensagem de Cristo do jeito que a gente espalha pelo podcast, seria mais viável por bater de porta em porta, entendeu? Bater de porta em porta, levar folhetinho, levar oração. Mas, hoje em dia não faz mais sentido, pra gente, pelo menos. Na nossa realidade, não faz sentido. Com o nosso público, a gente não ia atingir os jovens batendo de porta em porta, hoje em dia. Mas, pelo podcast, a gente sabe que a gente consegue, porque a nossa geração é a geração da comunicação, como você falou. E redes sociais e afins, é isso que o jovem quer ver hoje, a informação rápida e fácil. Então, a gente conseguiu abordar esse método, né? Mas a gente entende que tem jovens também que se interessam por outra coisa. Então, é importante ter jovens diferentes também para
para agregar mesmo, né? Para entender todos os jovens, assim, para cada vez mais chamar eles para estar na igreja. Claro, por isso que a nossa autenticidade é importante. É importante você ser autêntico, é importante você fazer a coisa que você gosta. Porque cada pessoa é diferente e Deus nos fez diferentes. E tá tudo certo, só que todos temos um motivo, todos temos um objetivo, falando melhor. Nós todos temos que buscar o céu, claro, de jeitos diferentes. E é o que acontece, tem jovens que gostam de tocar, tem jovens que não gostam, tem jovens que fazem o que a gente gosta, que é tipo comunicação, tem jovem que não prefere ser mais recluso, e tá tudo certo. Lembrei o que eu queria falar agora, que o que eu acho muito bonito na nossa geração atual é que os jovens estão buscando a Cristo desde cedo. Não são, tipo... Eu vejo cada vez mais gente mais nova mesmo, buscando a Cristo e alcançando a Cristo. Bem pequenos, assim. Tipo, coisas que eu percebo que não aconteciam nas gerações passadas, pelo que me contam, né? E, tipo... Porque nas gerações passadas eu sinto que a informação era... As pessoas tinham menos acesso à informação. Sim. Que é uma verdade, né? Por exemplo, eles não tinham acesso aos conteúdos que a gente faz. Por exemplo, eu pesquiso na internet. A maioria das coisas que eu trago aqui pro Juventus. E tá tudo certo também. Mas essas pessoas mais antigas, de outras gerações, não tinham isso, essa informação de fácil acesso. Elas tinham que buscar alguém que estudou muito tempo, tinham que ler os livros muito extensos, muitas vezes até em latim os livros estavam, porque as traduções foram feitas há pouco tempo. E então a informação, o entender o que estava acontecendo, era bem mais difícil. Por isso que eu sinto que nossa geração é mais próxima de Cristo agora na juventude. Porque a gente consegue entender a grandeza de Cristo mais facilmente. A gente tem acesso a padres na internet, a gente tem acesso a pessoas que já viveram, que vivem com Cristo, né? E que já tiveram esse tipo de experiência. E a gente não se vê 100% no escuro. A gente acha pessoas que vivem a mesma coisa que a gente. Coisas que eu sinto que não dava pra achar antigamente. E por isso que eu gosto muito da nossa geração. Eu estou orgulhosa de ter nascido na minha geração. Tem gente que fala, nossa, era pra eu ter nascido em outra geração, sei lá o quê, não me identifico com a nossa geração. Mas eu me identifico muito com a nossa geração. Eu sou muito grata de ter nascido nessa era da informação, porque eu dou muito do que eu sei pela tecnologia, não tem como fugir. A gente tem muito conteúdo que a gente aprende, uma pessoa nunca teve na vida inteira, e a gente tem na palma da nossa mão hoje. Então, a gente saber transformar esse conhecimento para, além da gente ter o nosso desenvolvimento próprio, né, nossa inteligência, conseguir compreender, a gente passar essa informação, que é o mais importante também, né? E o bonito é que os jovens hoje conseguem adorar a Cristo em verdade. Isso é muito lindo, porque a gente entende o que está acontecendo e a gente consegue adorar a Cristo de verdade, consegue buscar a santidade desde cedo. Claro, a gente já viu muitos exemplos de santos jovens, igual a gente falou no último episódio, dos santos de calça jeans, mas eles eram raridade sim, exceções, na época que eles viviam. Só que agora a gente tem a informação que eles têm, e inclusive eles são uma fonte de informação pra gente. Todos podemos ser santos. Não por falta de... Não podemos, deixar de ser santos por falta de conhecimento, porque a gente tem o conhecimento. Exato. O que nos resta é buscar a Cristo de verdade, coisa que a gente consegue fazer. E eu sinto que nossa geração é bem próxima de Cristo, eu gosto disso. A gente tem essa proximidade, eu acho que é o mais importante de tudo. A gente ocupar esse espaço na igreja, porque a gente tem o espaço, mas também não deixar
essa oportunidade que a gente tem na geração, que é, sim, passar a mensagem de Deus com mais facilidade do que muitas outras gerações e saber ocupar o nosso lugar na igreja. E por isso que a gente não pode deixar passar. A gente tem que viver o agora. Você não pode deixar pra evangelizar amanhã, não pode deixar pra ir na missa amanhã, não pode deixar pra ir adorar a Cristo amanhã, não pode deixar pra ler a Bíblia amanhã. A gente tem que fazer o agora. O agora que é importante. O agora que é importante pra trazer mais pessoas pra Deus. Exatamente. Com essa frase da Manu, acho que podemos encerrar por hoje. Então, em resumo, jovem, ocupe seu lugar na igreja, busque a Cristo em todo o seu dia a dia. Você tem um celular na sua mão, que eu sei que você tem um celular, senão você não estaria vendo esse episódio. Então, busque informação. Ao mesmo tempo que você usa essa informação para ir bem na escola, para ir para algum lugar, para se divertir, você pode buscar Cristo na sua... É isso. E jovens, não tenham medo de ser jovens. Exato. Roubei uma frase aqui, mas... É isso aí. É muito importante. Jovens, não tenham medo de ser jovens. Isso aí. Nós somos o presente e o futuro da igreja. A gente tem que fazer a nossa parte. É isso, juventude. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio mais conversa, mas eu gostei do jeito que rendeu. Uhum. E acompanha a gente lá nas redes sociais, @juventus.pdcast. Deixa um likezinho aí no YouTube também pra nós. Dá uma ajudadinha. E é isso, episódios todos os domingos. E hashtag tamo junto, Hashtag gente. tamo junto. Tchau. Até a próxima.